Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, o programa Momento Espírita de número 889. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos recebendo nessa manhã de domingo, na condição de convidada, Maria José Costa. A Maria José é palestrante espírita e trabalhadora do Centro Espírita Filhos do Peregrino em São Carlos. Maria José, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Muito bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão conosco. Obrigada pelo convite. Espero que possamos juntos aprender um pouco mais a respeito dos ensinamentos de Jesus e principalmente aprender a colocá-los em prática, no nosso dia a dia. Obrigada pelo convite. Maria José, sempre pedimos ao convidado ou à convidada que faça a nossa prece inicial. Portanto, por gentileza. Jesus, Mestre amado, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, te pedimos, permita que bons espíritos, mensageiros do Teu amor, possam estar conosco, nos inspirando, nos auxiliando nessa tarefa que nos propomos a fazer em Teu nome. Gratidão, Senhor, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nesta manhã de domingo, o programa estará abordando o tema fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Dentro de instantes, a Maria José estará desdobrando esse tema para o aprendizado de todos nós. Momento Mensagem de hoje nos traz uma mensagem de Emmanuel, cujo título é Dia a Dia. E a sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, anote aí. DDD 16 993 16 47. Repetindo, DDD 16 993 16 47. Ou através do nosso Facebook. Já declinamos a nossa página, mas vamos fazê-lo de novo. USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Ou ainda através do YouTube. Por qualquer um desses canais, você faz a sua pergunta, você sugere temas a serem abordados em outros programas, você tece comentários, faz críticas construtivas, enfim, nos ajuda conjuntamente conosco, direciona o Momento Espírita, que, como diz o nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, é um programa de cunho participativo, o Momento Espírita. E falando em Zezinho de Mel, espaço aberto para o bom dia dele agora. O Zezinho dá o seu bom dia através de uma mensagem. A mensagem que ele nos traz nesta manhã de domingo é assistência social. Assistência social.
O Espiritismo, com Jesus, ilumina o homem iluminado clareia o caminho da vida. Eis porque a assistência social, em bases da fraternidade legítima, é o campo de realizações em que a nossa renovadora doutrina plasma em serviço ativo os ensinamentos da esfera superior. Santificado o templo que reconforta, respeitável é o dispensário que alimenta. A caridade que fulgura na escola em favor do espírito é a mesma que se desdobra no hospital em benefício do corpo. Como interpretar a fonte que se recolhesse ao manancial, receosa de contato com a terra seca? Que dizer da luz que se limitasse a brilhar isolada, a pretexto de garantir-se contra as sombras? Da própria natureza, trono visível da vontade e do amor de Deus, recebemos o roteiro do bem incessante. Irradia-se o amparo do sol, fluindo de mais alto cada dia, não só para sustentar o cérebro dos sábios, mas também para auxiliar aos vermes do pântano. Assim também o sol do ensinamento cristão resplandece, não apenas para o êxtase da espiritualidade, mas igualmente para socorro ao plano físico. Jesus destaca as bem-aventuranças da alma e limpa as mazelas da carne. Estende a boa nova sublime, mas não desdenha multiplicar o pão. Restaura a virtude da Madalena e sublima a compreensão de Zaqueu, mas não se esquece de curar os olhos de Bartimeu, o cego, e de reconstituir a orelha de Malco. Cristo é o restaurador celeste do homem integral. Mestre do espírito, é também o médico do corpo. Façamos, pois, de nossa íntima regeneração com o Evangelho a tarefa mais alta de nossa vida e busquemos na assistência social a região do serviço que devemos aos semelhantes. As obras sem fé podem ser a monumentalização da vaidade e do orgulho, mas não podemos olvidar com o apóstolo que a fé sem obras é morta em si mesma. Espírito Nina. O livro é Comandos do Amor, de Chico Xavier. Muito obrigado, Zezinho. Excelente domingo para você. Agora nós retornamos a você a palavra, Maria José. Estamos reabrindo o seu microfone para que você desdobre para todos nós o tema que se propôs. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Maria José, fique à vontade. Bem, o nosso tema de hoje está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. E um dos itens desse capítulo é: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E também em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Eu fui procurar no Livro dos Espíritos, na Lei de Justiça, Amor e Caridade. A pergunta 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E os espíritos respondem: o Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um
dever respeitar os seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. E mais para frente um pouquinho, quando fala de caridade e amor ao próximo, na pergunta 886, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance, e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E aí, voltando um pouquinho para trás, na pergunta 879, Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta é a seguinte: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E aí, a gente fica se perguntando, né? Como é que eu vou fazer para cumprir com essas normas todo o tempo? Pensar, poxa, olha, o que eu estou fazendo? Eu estou em casa, eu estou na rua, onde eu estiver. Como eu gostaria que as pessoas que eu encontro agissem comigo. E tantas vezes a gente vê pessoas tratando outros de uma forma tão grosseira, né? Com tanta prepotência, sem a menor consideração por alguém que é um ser humano como nós, como a gente. E aí não se dá o trabalho de perguntar: eu gostaria que fizessem isso comigo? É isso que a gente precisa se perguntar o tempo todo. Se alguém fizesse isso comigo, como eu reagiria? Como eu ficaria? Como eu me sentiria? A gente precisa, né, de vez em quando sair para fazer compra, fazer coisas na rua, e a gente vê comportamento de pessoas de uma delicadeza a toda prova. Mas de vez em quando a gente vê pessoas tratando os outros de uma forma tão grosseira, com tanta arrogância, com tanta estupidez, né? Então é preciso parar para pensar um pouquinho. Eu acho que eu já contei essa história, eu já contei para tantas pessoas que aquilo me marcou muito. Então eu já não sei mais para quem que eu contei, para quem eu não contei, mas eu vou contar de novo. Um dia eu estava no supermercado e ali onde vende fruta, verdura, as coisas, eu fui pegar umas coisas que eu precisava e um rapaz, que é aquele que coloca as coisas nas bancas, estava agachadinho assim, colocando as coisas ali na prateleira, mas agachadinho bem ali perto do chão. E eu olhei para ele e falei: ô, bom dia, não vai falar bom dia para mim hoje não? Quando eu olhei para ele, ele estava chorando. Falei: o que foi? O que aconteceu? Ele falou: ai, passou um senhor aqui
mas ele me tratou tão mal, me xingou tanto por uma coisa que eu não tinha o que fazer. Ele queria uma coisa que não tinha para vender e eu falei que não tinha, ele me xingou, fez e aconteceu. Eu chamei, falei, não, vem cá, me dá um abraço, vem aqui, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Conversei, falei, olha, não guarda isso não vale a pena. Ele deve ter saído de casa bravo, deve ter acontecido alguma coisa, deve estar com dor, deve estar doente. Não guarda mágoa não, isso vai fazer muito mal para você. E fiquei ali conversando um pouco com ele, tal, ele foi se acalmando e passou. Mas não é só isso, não é só dessa vez, tem tantas pessoas que tratam as pessoas com uma arrogância tão grande, uma coisa tão feia, tão boba, tão inútil. Porque a gente, quando faz esse tipo de coisa, a gente acaba atraindo para nós uma energia muito negativa. E aquilo fica com a gente. E nós precisamos fazer exatamente o contrário. Fazer o esforço de atrair energias positivas. Procurando fazer o melhor ao nosso alcance, seja lá com quem for. Conhecido, desconhecido, dentro e fora de casa, em qualquer lugar que a gente estiver. Porque nós precisamos lembrar que existe uma lei que chama lei de ação e reação. Tudo o que nós fazemos, de bom ou de ruim, cedo ou tarde volta para nós mesmos. E aí, quando a coisa volta, a gente acha ruim, se revolta, briga com Deus, briga com todo mundo, né? Mas a gente não se dá conta de que aquilo é o retorno de uma coisa que a gente fez, que a gente lançou, né? Então é preciso muito cuidado com isso. E nesse momento que nós estamos vivendo, de muito medo, muita disputa, muita briga por causa de qualquer coisa, né? As energias estão meio pesadas, né? No plano espiritual. Quem tem um pouco mais de sensibilidade sente isso, que tá uma coisa assim meio sufocante. E tem tanta gente entrando em depressão, com síndrome do pânico, atraindo doenças que não precisariam ser atraídas por causa dessas energias. Então é preciso um cuidado muito maior para fazer o que normalmente se chama fogo de encontro, né? Mandar uma energia contrária, uma energia positiva que vá neutralizando essa energia negativa que está no nosso planeta. É uma coisa que a gente tem que ter muita consciência e fazer sempre, porque senão vai ficando cada vez pior, cada vez mais difícil de conviver com esse tipo de energia. Eu separei para nós, para a gente comentar um pouquinho aqui, uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Rumo Certo, capítulo 9, que é um comentário a respeito da parábola do bom samaritano, mas que encaixa perfeitamente no nosso assunto de hoje. Então eu vou lendo e vou comentando para que a gente consiga entender a mensagem que ele está trazendo para nós, né, aqui. O próximo em nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. A gente não para pensar nisso, né? O próximo, seja lá quem for, é um degrau para a nossa ascensão. É a lição do nosso dia a dia. Então, esse encontro
ele nunca é neutro. Ou a gente dá ou a gente recebe. E sempre, 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 a gente tem a oportunidade de aprender uma lição muito importante para a nossa vida. Então a gente precisa pensar nisso. Como nós somos degrau do outro, o outro é degrau para nós. É assim. Ninguém vive sozinho, apartado de tudo e de todos. É um encadeamento, todos nós precisamos de todo mundo. A convivência, Deus fez o mundo de uma tal forma que a convivência é o que nos ajuda a evoluir. Sozinho a gente não evolui, não sai do mesmo lugar. Mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que além do próximo mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimado e o amigo íntimo do clima doméstico, o próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. Todos são nossos próximos. Irmãos nossos, filhos de Deus, como todos nós. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. Quando alguém nos impõe um problema, está colocando à prova a nossa capacidade de auxiliar o próximo. Olha só. Normalmente a gente não pensa nisso. A gente quer a distância daquelas pessoas que nos trazem problemas. Quando, na verdade, eles estão testando a nossa capacidade de auxiliar. Olha só. É quem te calunia, medindo-te a tolerância. Olha só, quem te calunia, medindo-te a tolerância. Quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. A gente precisa de tudo isso, É a criatura que te induz à tentação, anotando-te o equilíbrio. Muitas vezes nós somos tentados para ver se nós conseguimos resistir à tentação. Então, eu tenho resistência contra a tentação ou não? E para saber, eu preciso ser tentado. Como é que eu vou saber se eu não passo pela experiência da tentação? Como é que eu vou saber se eu já tenho resistência à tentação ou não? É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te um mais ligeiro favor. Por isso que é bom a gente não ter inimigo. Tomar muito cuidado para não fazer inimigo. Porque a doutrina espírita nos explica que muitas vezes aquelas pessoas que a gente maltrata, que não dá importância ou deixa de atender podendo fazer isso, ela passa a se considerar um inimigo nosso. E muitas vezes fica jogando aquela energia negativa que nos atinge. Ou pior, passa de uma encarnação a outra como inimigo e continua com aquela inimizade no plano espiritual. Quando volta para o plano físico, essa inimizade ainda continua. Para quê? Vale a pena fazer inimigo? Eu acho que não vale, não.
Às vezes tem pessoas que não, é impossível você amar, né? Ter aquele amor de querer estar perto, de querer ajudar. Mas o amor que Jesus nos fala para ter pelos outros é esse amor de não querer fazer o mal, de procurar fazer o melhor ao nosso alcance por essa pessoa. Né? Então é para evitar a formação de inimigos que vão nos prejudicar. Prejudica ele, prejudica nós. Vale a pena? Vale não. Às vezes, tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti a conta de adversário que não te aprova o modo de ser. Né? Tem aquelas pessoas que não gostam da gente só porque a gente é diferente deles. Hoje a gente vê muito isso, né? Que não pensa como eu é meu inimigo. Isso é horrível. Para que isso? Né? O objetivo de todo mundo, qual que é? Ser feliz, não é? E existem muitos, Jesus diz no Evangelho, há muitas veredas que conduzem à casa do Pai. Muitas vezes a gente fica, né, com certa prevenção a determinados comportamentos, a determinadas ideias, e quando vai ver, a pessoa está certa e o errado somos nós. E aí? Né? Então é preciso muito cuidado com isso. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Olha só, o inspetor da vida. Porque como nós nos comportamos com o próximo, com o outro, com o irmão, seja ele quem for, mostra o que nós temos por dentro, como nós realmente somos. Porque é fácil ter um vernizinho por fora, né? Mas, nas horas mais difíceis, é que nós somos testados para ver como realmente somos por dentro. Né? Então, é bom a gente parar para pensar nisso. Entre ele e nós, se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível, a do bom samaritano. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas, olha, tem um mas. O irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi, para o bom samaritano, o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Olha que coisa mais linda essa mensagem do Emmanuel. Né? Como as coisas vão se encaixando na vida. Então a gente pensa que, como eu sou bonzinho, eu fiz o bem para o outro, eu ajudei o outro. Mas eu não paro para pensar o quanto foi boa aquela situação para me fazer crescer, para me fazer melhorar. O quanto aquela pessoa serviu de degrau para mim. E o quanto eu posso servir de degrau para um outro que eu encontrar mais para frente. É assim que a gente vai evoluindo. É isso que essa lição quer nos trazer, esse alerta importante sobre as nossas necessidades e a necessidade do próximo, elas se entrelaçam. E um ajuda o outro. E todos nós crescemos.
Então, não adianta esperar que o mundo melhore a partir de um salvador da pátria, a partir de que Jesus vem aqui e fala assim, não, pronto, agora acabou a folia, vai ser do jeito que eu quero e pronto, está acabado e vai ficar todo mundo bonzinho. Não vai acontecer isso. Não vai. Né? A gente precisa fazer, cada um de nós fazer a nossa parte. Tá? É importante que a gente pare para pensar nisso. Enfim, é isso que eu queria trazer para nós hoje. Eu espero que a gente consiga superar as nossas dificuldades e ir melhorando no devagar e sempre. Obrigada. Muito obrigado, Maria José. Muitas reflexões haveremos de fazer, não é? Amigos e amigas do Momento Espírita, com todas as considerações que nos fez a Maria José. E agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que nos traz uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada através de Chico Xavier, dia a dia. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Dia a dia. Nas curtas viagens do dia a dia, todos nós encontramos o próximo para cuja dificuldade somos o próximo mais próximo. Imaginemos-nos assim numa excursão de 100 passos que nos transporte do lar à rua. Não longe passa um homem que não conseguimos de imediato reconhecer. Quem será? Perguntamos em pensamento. E a lei do amor o aponta como alguém que precisa de algo. Se vive em penúria, espera socorro. Se abastado, solicita assistência moral, de maneira a empregar com justiça as sobras de que dispõe. Se aflito, pede consolo. Se alegre, reclama apreço fraterno para manter-se ajustado à ponderação. Se é companheiro, aguarda concurso amigo. Se é adversário, exige respeito. Se benfeitor, requer cooperação. Se malfeitor, demanda piedade. Se doente, requisita remédio. Se é dono de razoável saúde, precisa de apoio a fim de que a preserve. Se ignorante, roga amparo educativo. Se culto, reivindica estímulo ao trabalho para desentranhar, a benefício dos semelhantes, os tesouros que acumula na inteligência. Se é bom, não prescinde de auxílio para fazer-se melhor. Se é menos bom, espera a compaixão que o integre na dignidade da vida. Ante o ensino de Jesus pelo samaritano da caridade, poderemos facilmente entender que os outros necessitam de nós tanto quanto necessitamos dos outros. E, para atender às nossas obrigações no socorro mútuo, comecemos à frente de qualquer um pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Caminho Espírita, autores diversos. E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. E vem aí a Conresp 2022, nos próximos dias
18, 19 e 20 de fevereiro, acontece a 40ª edição da CONRESP, a Confraternização Regional da Família Espírita, que tem por finalidade unir as pessoas da família para estudar a doutrina espírita. As inscrições se darão online e o evento é totalmente gratuito. Daqui a instantes nós diremos para você como é que você faz para se inscrever e participar da CONRESP 2022. Primeiramente, vamos à programação. Sexta-feira, dia 18 de fevereiro, a palestra será de Arthur Valadares, aqui de São Carlos, que abordará o tema Espiritismo, uma nova era para a humanidade. No sábado, dia 19 de fevereiro, a palestra será de Maria Olímpia Tabaque Gazotti, de Bebedouro, e o tema que ela abordará será Buscai primeiramente o Reino de Deus. Às 15h30 haverá mais uma palestra ainda no sábado, cujo tema é a verdadeira natureza do homem, e o palestrante será Roosevelt Andolfato Tiago, de Barra Bonita. No domingo, dia 20 de fevereiro, às 9h15, palestra com o tema O Espírito e o Tempo, por Heloísa Pires, de São Paulo. E, finalmente, a última palestra será às 10h30 da manhã, no próprio domingo, com o tema Comece pelo Começo, e quem abordará esse tema é de Ribeirão Preto, Mericeba. Os eventos são online e gratuitos, e para se inscrever, acesse o Facebook da USE e clique no link que está na divulgação do evento em nossa página. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Promoção de livros na Livraria da USE. Amigos e amigas do Momento Espírita, a Livraria da USE manterá os descontos concedidos na Feira do Livro Espírita até o final deste mês de fevereiro. São descontos de 20% a 80%, simplesmente imperdíveis. A Livraria da USE de São Carlos fica na rua 9 de Julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade. Fone 3307-5495 é telefone e WhatsApp esse número. Horários de atendimento: segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. E comparecendo à livraria, visitando-nos, não deixe de se inscrever, caso ainda não o tenha feito, no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Porque se inscrevendo, você passará a receber mensalmente um livro espírita no endereço que você designar, por apenas R$ 18. Caso você resida fora de São Carlos, haverá uma taxa adicional de R$ 4, correspondente às despesas de correio. Inscreva-se na própria livraria ou através do fone WhatsApp DDD 16 3307-5495 e desde já seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 20 de fevereiro, às 17 horas, ocorrerá uma roda de conversa com a participação de Viama de Jesus, Vivian Fonseca e Gustavo Gandolfi, abordando o tema Evangelho, pedra angular da doutrina. Você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. É uma palestra de cunho participativo, te possibilitando fazer perguntas e receber a sua resposta ainda no mesmo dia, portanto, ao vivo. Os canais através dos quais você pode assistir são Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc ou pelo YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, sempre que o tempo do programa nos oportunizar, nós estaremos aqui abordando algumas lições muito apropriadas de Chico Xavier e dos espíritos através dele. Nós passaremos a fazê-lo e intitularemos esse bloco do programa de Aprendendo com Chico Xavier e os Espíritos. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a caridade e a oração.
Vejamos só o que ocorreu com o nosso querido médium mineiro Chico Xavier. No Centro Espírita Luiz Gonzaga, ainda em Pedro Leopoldo, antes de Chico Xavier mudar para Uberaba, um dia algumas pessoas chegaram na reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro embriagado, caíra sob o viaduto da estrada de ferro central do Brasil, de uma altura de 4 metros. O guia do pobre cego desaparecera e ele vertia sangue pela boca, ficara ali sozinho até ser resgatado e levado ao Chico. Muito bem, Chico alugou um pequeno quarto, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. O médico atendeu o cego graciosamente e deu a receita para o tratamento. Mas o velhinho cego precisava também que cuidassem dele, ele precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava trabalhar. Na época era empregado no armazém do senhor José Felizardo. Havia nessa época, em 1928, um pequeno jornal semanal em Pedro Leopoldo. E Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação rogando a colaboração de alguém que pudesse prestar serviços ao cego durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Ao fim desse tempo, porém, 2 prostitutas da cidade de Pedro Leopoldo, muito conhecidas por sinal na cidade, se apresentaram e disseram o seguinte para o Chico: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir... Ah, como não? Replicou o médium. Entre, irmãs. Jesus há de abençoar vocês por essa caridade. E todas as noites, quando Chico chegava para cuidar do paciente, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela última vez em prece com o velhinho que andava muito agradecido ao Chico e às 2 moças. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos nos despedindo. Vamos mudar para Belo Horizonte a fim de procurar emprego e trabalhar. E uma delas conseguiu emprego numa tinturaria e a outra se dedicou ao estudo, se formou enfermeira, passando a viver respeitada e feliz. Olha, amigos e amigas do Momento Espírita, quanto temos a aprender com esse caso verídico, essa história, esse lindo caso ocorrido com Chico Xavier. Consideremos alguns aspectos. Primeiramente, a boa vontade de Chico, que jamais deixava de estender ajuda, estender as mãos, quando era procurado, seja por quem quer que seja e em que circunstância fosse. Um outro aspecto a prestarmos atenção nesse lindo caso de Chico Xavier é o fato de que muitos que poderiam ter ajudado, que reuniam condições, não se dispuseram a ajudar, não tiveram boa vontade para auxiliar. Nos faz lembrar a parábola do bom samaritano contada por Jesus, quando muitos passaram ao largo daquele homem estendido na estrada, inclusive um sacerdote, quem conhecia o Velho Testamento, que teoricamente deveria, por ter conhecimento, estender a mão, fazer aquilo que as leis diziam que se fizesse, não é mesmo? Porém, assim não aconteceu. E também nessa situação aqui, ocorrida lá em Pedro Leopoldo, Chico Xavier pediu ajuda a todos através de um jornal. E ninguém se apresentou a não ser essas moças, certamente bastante discriminadas pela sociedade de Pedro Leopoldo, por serem prostitutas. Mas
E o coração dessas irmãs, generoso. Então, prestemos atenção que elas fazem o papel, digamos assim, elas abraçam a mesma missão, o mesmo compromisso que abraçou o bom samaritano na parábola de Jesus. Isso deve fazer com que deixemos de discriminarmos. Aliás, hoje em dia é comum se falar em não discriminarmos, de respeitarmos as diferenças, mas ocorrem muitas discriminações na sociedade, em nós, enfim, ainda, não é? Então vejam a boa vontade dessas moças e como, ao fazer o bem, receberam o bem de volta. Porque ao orarem toda noite com Chico Xavier, aos poucos foram tendo seus corações sensibilizados, certamente envolvidas por espíritos bondosos, encontraram forças em si mesmas para sair daquela vida. E, finalmente, após mudarem de cidade, foram para Belo Horizonte, conseguirem emprego, começarem a levar uma vida digna, respeitada pelas outras pessoas. Bem, então nós temos aí a constatação, digamos assim, do poder da prece, o quanto que a prece mobiliza forças em nós mesmos e mobiliza também, ou possibilita, ou favorece a ação da espiritualidade junto a todos nós. Essa história que acabamos de contar, verídica, ocorrida em Pedro Leopoldo em 1928, com o título A Caridade e a Oração, está num livro de Ramiro Gama, de título Lindos Casos de Chico Xavier, no capítulo 16. Certamente aqueles que se interessarem pelo livro, que conta esses tantos outros casos ocorridos com o querido médium de Uberaba, uma referência para todos nós, certamente poderão encontrar esse livro na Livraria da USE, na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira. Se não houver no estoque, certamente pedirão o livro, encomendarão o livro para você, amigo, ou para você, amiga, que estão nos ouvindo. Ok? Muito bem. Amigos e amigas do Momento Espírita, momento agora de nós agradecermos as participações dessa semana. Amigos e amigas que se manifestaram essa semana através do Facebook, do YouTube, ou através do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Então, muito obrigado a você, Adriana Soares, a você também, a Alexandra de Souza, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Anderson Rodrigues de Melo de São Paulo, Andréa Relvaizo, Antônio Ósio Júnior da Vila Neri, Aristeu Becaro, Armando Pilege, Benedita Favoreto Martiniano, Cândida Laronhá, Carla Borges, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Cleusa Negrisoli, lá do Cruzeiro do Sul. Obrigado a você também, Cristiane da Redenção, Edna da Costa do Sol, Fabiana Negreiros, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka de Campinas, Imaculada de Almeida no Centro, em São Carlos, Jô Oliveira, José Carlos Espim da Vila Neri, Karina Juju Cruz, Laura Bianchini da Vila Carmen. Obrigado a você também, Ma Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Maria de Baté, Maria Aparecida Martins de Janiquian Carri, Maria Cândida Guimarães de Oliveira da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, ainda obrigado a você, Maria Roseli dos Santos, Neide da Vila Jacobucci, Regina Timóteo do Amaral, Robson do Abdeunur, Roseli Liana Gibote, lá do Araucária. Obrigado a você também, Rosemary do Araci 2, a Rose da Redenção, ao Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia Melo, Silvia do Centro, Tânia Campos, Walter de Jesus do Mirante da Bela Vista, Vando do Jardim Pacaembu, Verônica Parente, Vina Baroni, a todos vocês, muito obrigado, amigos e amigas. E mais uma vez nós vamos pedir a você que tenha atendido a esses nossos pedidos para que compartilhem o link para que outros irmãs e irmãos
possam assistir também o Momento Espírita da USE de São Carlos. Este link nós estamos enviando para todos os amigos e amigas que estão cadastrados em nosso WhatsApp, o WhatsApp do Momento Espírita, DDD 16 993161147. Se você quer receber o link para poder assistir o programa em outros momentos ou compartilhar com amigos e familiares, envie uma mensagem para esse número, DDD 16 993161147, e passará a receber as nossas mensagens e os links de todos os programas que vão ao ar. E desde já, muito obrigado por prestigiar o Momento Espírita e também por compartilhar. Muito bem, vamos agora novamente abrir o microfone da nossa convidada dessa manhã de domingo, Maria José, que abordou para todos nós o tema fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Maria José, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu queria, antes do final, deixar uma reflexão para nós, trazendo um trecho de uma palestra do inspetor Gúbio, que se encontra no 2º capítulo do livro Libertação, ditado por André Luiz para o Chico Xavier. Aliás, esses 2 primeiros capítulos desse livro, o livro todo, aliás, toda a obra do André Luiz é incrível, mas esses 2 primeiros capítulos têm lições incríveis. Quem tiver oportunidade, por favor, leia, que vale a pena. Tem lições ali para a gente por muito tempo. Então, eu trouxe 2 trechinhos só. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras formas verbalistas. São forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Depois, mais para frente, ele fala assim: herdeiros do poder criador, geramos forças afins conosco onde estivermos. É por esta razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial: eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. Quero deixar essa reflexão para todos nós, para a gente meditar um pouquinho o que a gente tem feito da nossa vida. Com tantos ensinamentos maravilhosos que a gente tem, na hora da dificuldade, a gente derrapa, e derrapa feio. Então, é preciso que passe da mente para o coração, para a gente realmente viver esses ensinamentos. É preciso um esforço hercúleo para conseguir. Mas vamos nos focar nos exemplos que nós temos, né, de tantos e tantos irmãos que nos deixam lições importantíssimas, inclusive uma que tem aqui no final desse capítulo do livro dos Espíritos sobre caridade e amor ao próximo, numa mensagem do São Vicente de Paulo. Só um trechinho eu vou ler também. Não ouvideis jamais que o Espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior
diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir, né? Aquilo que eu falei do degrau. A gente se utiliza de um degrau, mas a gente é degrau para o outro que está para subir também. Exemplo. Falar, eu sempre falo isso, falar é muito fácil. A gente precisa ensinar pelo exemplo, como dizia São Francisco de Assis. Preguem o Evangelho, se necessário, usem palavras, usar o exemplo. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Fiquem todos com Deus, tenhamos todos muita paz no nosso coração. Bom dia. Muito obrigado, Maria José. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1, FM 91.1, Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, Zezinho Demel, nosso companheiro de apresentação, e nossa convidada Maria José. O Rossi mais uma vez esteve conosco cuidando da sonoplastia. E na produção, muito obrigado a todos vocês voluntários que foram coordenados por Clemente Mancini. E a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que ficaram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa, aquele obrigado especialíssimo de coração. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!